Fica aí do lado do papai e da mamãe. Irmãos, então, como eu disse, nós estamos aí numa série de mensagens em Tiago, e igreja em movimento quando a fé se torna prática, né? Tiago, a gente viu na semana passada que Tiago, ele escreve essa carta aos crentes espalhados pelo mundo, né? Então, ele traz uma carta prática para que aquelas pessoas pudessem entender no que elas estavam errando e pudessem colocar em prática os princípios cristãos, né? Para que eles pudessem alcançar a maturidade. E como vimos então, a semana passada, aí nos primeiros 4 versículos, Tiago já começa falando sobre provações, sobre tribulação, que nós temos que nos alegrar quando o Senhor nos coloca à prova, porque as provações, e nós devemos nos alegrar, porque as provações, ela tem um caráter pedagógico, e ela também, ela é passageira, a gente sabe que ela vai ter um fim. E agora, nós vamos ver que nos próximos versículos, Tiago vai nos ensinar sobre sabedoria. Por isso, vamos ler aí a partir do verso 5 até o verso 18. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça à vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve olhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como flor do campo. Pois o sol se levanta, traz calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, este desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Então, irmãos, a palavra do Senhor nos ensina o tempo todo. Muitas vezes nós lemos e não percebemos como, às vezes, ela é bem objetiva. Se alguém quer sabedoria, precisa fazer o quê? O que o texto acabou de nos ensinar? O que o texto acabou de dizer? Para a gente alcançar a sabedoria, nós precisamos fazer o quê? Pedir, não é isso? O texto é muito claro, ele fala, você tem que pedir. E pedir com o quê? Com fé. Texto muito claro, está bem aí, nos primeiros versículos que lemos, tá? Nós devemos pedir e pedir com fé. E o que é sabedoria, irmãos? Sabedoria é usar o conhecimento de forma correta. É usar o conhecimento de forma certa, porque conhecimento por conhecimento não adianta de nada. Por exemplo, vamos pensar num jovem enfermeiro, igual o Dudu, né? Dudu é um jovenzinho enfermeiro agora, sabe todo o manual da enfermagem, sabe de tudo. Se alguém se machucar, ele já sabe os procedimentos na cabeça dele. Aí vamos supor, não o Eduardo, porque o Eduardo ele é bem efetivo, né?
A Lohane é quase, né, enfermeira, está faltando alguns semestres, né, Lohane? Mas vamos pensar assim, que alguém se machuque perto de um jovem enfermeiro, e ele agora começa a recitar os procedimentos a serem feitos com aquela pessoa, mas não toca na pessoa. Não adianta de nada. Chega uma senhorinha, que não sabe nada de enfermagem, agora cuida da ferida, limpa a ferida, lava a ferida, coloca, não sei se pode colocar uma gase, não pode fechar a ferida, né? Não pode? Pode? Ok, pode fechar a ferida. Então, coloca uma gase ali e direciona para o hospital. O jovem que tem o conhecimento, não adianta de nada, irmãos. Não adianta de nada. Agora, aquela senhorinha que colocou em prática, ela entendeu de fato o manual. Ela entendeu por que aquele manual existe, mesmo sem ela saber. É a mesma coisa de nós, irmãos, ou de uma pessoa que tem um conhecimento da Bíblia, tem um conhecimento extraordinário, sabe toda a Bíblia, estudou, mas não pratica. Isso é falta de sabedoria, porque sabedoria é ter conhecimento e aplicar o conhecimento, tá? O uso correto do conhecimento. O sábio, então, ele busca maturidade, ele busca viver sobre a ótica de Deus, ele não vive buscando o seu próprio prazer, mas ele entende que o seu maior prazer é adorar a Deus. Então, quando nós somos sábios, nós não perdemos a oportunidade que, quando as provas vêm, nós entendemos então que as provas vêm para nos amadurecer. Nós não perdemos essa oportunidade, nós não ficamos reclamando, nós não ficamos murmurando, porque nós estamos ali vivendo uma provação. Não, mas nós entendemos então que a provação é para que a nossa maturidade seja desenvolvida, e seja desenvolvida para a glória de Deus, para a glória de Deus, e também que as provações, elas venham até mim, o Senhor coloca sobre a minha vida, para o meu bem. Mas, irmãos, nós precisamos o que nós precisamos fazer para receber a sabedoria? Como nós dizemos, pedir e pedir com fé. Deus é o dono de toda a sabedoria. É Ele quem fornece, toda a sabedoria vem dos altos céus. E o texto nos diz que Deus, Ele é generoso. Deus, Ele é generoso, e Ele concede a todas aquelas pessoas que buscam com sinceridade e com fé. Sabemos que Deus, Ele não rejeita aquele que o busca. Isso está lá no Salmo 66. Deus não rejeita aquele que o busca. Mas não é simplesmente pedir, irmãos. E eu repito, é pedir com fé. Porque quando pedimos sem fé, é como uma onda do mar, é como nós estivéssemos em um barco no mar, e agora o vento começa a balançar o barco, e as ondas começam a agitar, e a gente começa agora a viver numa instabilidade, num sobe e desce, nós ficamos oscilando. Então, uma hora eu creio, outra hora eu já não creio mais. Agora, quando está tudo bem, está tudo certo, opa, creio, Deus é maravilhoso, Deus é incrível, cuida da minha vida, cuida da minha família. Agora, quando a gente está lá embaixo, Senhor, por que está acontecendo isso? O Senhor não olha para mim? Não, Senhor, estou com raiva de Deus, eu estou brigado com Deus, eu não vou falar com Deus essa semana. Né? Tem gente que faz isso, né? Estou brigado com Deus. É um negócio meio doido, né? Então, as pessoas ficam com a fé abalada. E há muitas pessoas dentro da igreja que não se firmam, porque parecem os mais novos, não mais novos, mas os mais novos como eu, vão lembrar, vão parecer a princesa Fiona, né? De dia de um jeito, de noite de outro. Uma hora crê, outra hora não acredita. Uma hora é aquele crente fervoroso, outra hora é aquele crente que está longe dos caminhos do Senhor, né? Fica à mercê, irmãos. Não pode balançar o vento, não pode balançar o vento que fica oscilando. Mas nós precisamos entender, então, que a nossa fé, nós temos que ter a nossa fé em Deus, e a nossa fé tem que ser como uma âncora no meio da tempestade. E a nossa fé, ela é firmada através da palavra
de Deus. A palavra do Senhor é quem nos firma, é quem nos faz ficar num lugar independente de qual seja a tempestade. Então, irmãos, uma oração sem fé é uma oração fracassada, pois Deus ele não responde oração sem fé. Mas um ponto importante é o seguinte, que quando eu oro, então Deus ele responde? Sim, irmãos. Quando eu oro com fé, Deus responde. Mas qual é a resposta do Senhor? Sim, não ou espere. Não quer dizer que o irmão está orando com fé, que o irmão vai obrigar a Deus a fazer a sua vontade. Não. Quando oramos com fé, o Senhor vai responder a nossa oração. Se é da forma que nós queremos, aí é outra história. Mas nós teremos uma resposta. Mas orar sem fé não adianta, irmãos. Orarmos sem fé, o Senhor não responde uma oração sem fé, tá? Então, uma oração feita com fé, ela vai ter uma resposta do Senhor. E nós vamos, então, poder descansar na vontade dEle. Aí no verso 7, irmãos, eu só vou ler aqui de novo, que diz assim: assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais valiosa do que o... Girou aqui. Versículo 7. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. O Tiago, nesse momento, eu penso que ele foi super sincero, reto e objetivo. Olha só. Não fica pensando você que você vai receber o que você quer. Não fique pensando você que você vai receber qualquer coisa do Senhor. Não. Não fique pensando não, tá? Tiago, ele fala conosco para que nós possamos entender que maturidade é ter fé. Maturidade é ter fé. A gente recebendo ou não o que queremos. Só que, infelizmente, como crentes no Senhor, nós vivemos ainda como crentes infantis, né? Juvenis. A gente faz birra, a gente faz manha, para que o Senhor possa fazer a nossa vontade, né? A gente fica fazendo ali, Senhor, e começa a tentar barganhar com Deus. O Wilson Júnior, por exemplo, eu coloco ele para dormir, irmãos. E quando eu estava digitando essa mensagem, me veio muito essa lembrança. Eu tento ensinar ele sobre independência. Então, quando ele vai dormir, eu coloco ele no quarto, eu conto uma historinha para ele, leio um livro para ele, e ele dorme na cama dele. Tem nada dele ficar querendo sair da cama, fica aí, né? Então, eu fico tentando colocar essas provações na vida do meu filho, para ele ser aprovado, né? Só que teve um dia, isso tem umas 3 semanas, eu li a história, ele estava deitado, eu acho que ele, não sei, naquele dia isso nunca aconteceu. Aí ele olhou para mim, e eu já estava preparado para brigar, porque ele levantou, ele falou: papai, me dá colinho. Aí eu falei assim: claro, filho. Então ele veio para o meu colo e dormiu. Ele foi reprovado, irmãos. Nesse dia ele foi reprovado sobre a independência. Mas no dia seguinte, o que eu fiz? Nova aprovação, vou ler de novo. E o Senhor faz isso conosco. O Senhor coloca provações nas nossas vidas, e quando a gente é reprovado, Ele nos coloca no colo e fala: amanhã eu te dou uma nova prova, meu filho, para que você possa ser aprovado. Eu quero que você aprenda. Só que a gente fica fazendo birra, a gente fica fazendo manha, e nunca é aprovado naquela aprovação que o Senhor quer nos ensinar alguma coisa. A gente fica o tempo todo e nunca chega à maturidade. Nós não conseguimos, então, agir com sabedoria. Nós ficamos sendo crentes inconstantes. E o que, irmãos, nós ganhamos sendo crentes manhosos, crentes infantis? Nada. Nós não ganhamos nada. Tiago ainda vai falar e vai usar a sabedoria sobre uma condição financeira. Está aí. Era um problema que tinha lá na igreja, né? Tiago vai falar sobre crentes ricos e crentes pobres. Riqueza, irmãos, não é uma coisa ruim, não é.
tá? O irmão prosperar, o irmão ter um bom emprego, o irmão estudar para ter um emprego melhor, para ter salário melhor. Riqueza não é algo ruim. Agora, viver para isso, em prol disso, isso é pecado. Se o irmão agora viver só querendo mais dinheiro, isso pode se tornar, sim, pecado, tá? Isso pode gerar ganância, isso pode gerar egoísmo e vai se tornar um grande problema na sua vida cristã. E também o mau uso do dinheiro, isso também é pecado, tá? O cristão mais humilde, ele deve se alegrar. Tiago vai falar para o cristão que não tem tanta condição financeira, o cristão que tem pouco dinheiro. Tiago vai dizer, olha, fique feliz, se alegre pela herança eterna conquistada na cruz. Não fica olhando para aquilo que você não tem na terra, mas lembre-se que você tem uma grande herança nos céus. Por isso, fique feliz, porque você tem uma grande herança. Para os que são ricos, olha, não se alegre por aquilo que você tem na terra, mas se alegre por aquilo que o dinheiro não pode comprar, a sua salvação. Se alegre nisto, né? Então, o Tiago está falando sobre essa diferença econômica que havia na igreja, porque era sim um problema. Era um problema que existia lá, e é um problema que existe na igreja do Senhor hoje. Entre os crentes que têm um pouco mais de condição e crentes que não têm condição financeira. É um problema. E quando eu estudava o texto de Tiago, me veio então a lembrança lá da igreja primitiva, da igreja de Atos. O que a igreja de Atos fazia? A igreja de Atos, eles vendiam tudo o que tinham, para quê? Para ajudar os outros, para que ninguém passasse necessidade. Eles vendiam tudo para que ninguém passasse fome, para que ninguém passasse frio, para que as pessoas pudessem ter casa. Irmãos, o que eu estou dizendo hoje não é para os irmãos chegarem hoje em casa e vender tudo o que tem. Não é sobre isso. Não é sobre isso que eu estou falando, né? Mas é sobre a gente ter uma visão e uma percepção que há uma diferença econômica na igreja. E seja lá qual seja o seu status, é necessário você amar o próximo. Eu sei que nós vivemos em uma geração que é até difícil a gente falar do dízimo, é uma geração que nem gosta de devolver o dízimo ao Senhor. Imagina eu falar, olha, você tem que entregar o dízimo e você ainda tem que pegar uma porção do seu salário e ajudar o seu próximo. Você tem que ajudar, você tem que abençoar. Eu sei que é difícil, dentro das suas condições, chamar alguém para tomar um café na sua casa. Isso é ajudar. Às vezes a pessoa que não tem um café, ela está esperando esse convite. Ontem eu estava com um casal e eles estavam falando sobre a dificuldade que a mãe da menina estava passando. Uma senhora que levou um golpe e tal, ela não tinha dito para a família e estava comendo só arroz. Crente no Senhor. Mas aí tudo bem, ela não falou para a igreja e tal, mas ela estava comendo só arroz durante não sei quantos meses, só arroz. Ela e a filha dela, ela tem uma filha atípica, né? Então, só arroz. E às vezes eu penso, irmãos, que a gente é uma geração muito preocupada com o dinheiro. É muito preocupado com a estabilidade financeira. E a gente agora começa a guardar dinheiro, começa a investir, deixa o dinheiro lá no banco. E isso me vem na cabeça que amor é esse que nós vivemos? Que eu tenho dinheiro no banco guardado e o meu irmão passando necessidade. Que amor é esse? Eu não estou dizendo que os irmãos não têm que ter dinheiro guardado, tem que ter. Mas que amor é esse, irmãos? Se o irmão tem um dinheiro lá e o outro está passando fome, e o irmão pode ajudar, o irmão pode estender a mão, nós precisamos mudar. Nós precisamos praticar a palavra do Senhor. Nós temos que olhar para a palavra do Senhor e ver o que a Bíblia nos diz para fazer. O que a Bíblia está nos dizendo para fazer. Se a sua riqueza for o dinheiro, então um dia
toda a beleza da sua vida desaparecerá. Não é isso que o texto está dizendo aí? Não é isso que o texto está dizendo aí? No versículo 10. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Um dia, irmãos, você vai acordar. Na verdade, um dia o sol vai nascer e o seu dinheiro não vai ter mais poder de compra nenhum, porque você não tem mais vida. Todo aquele dinheiro que você guardou, você não vai poder mais gastar com nada. O sol vai secar todo o seu dinheiro, toda a beleza que o dinheiro pode. Precisamos então olhar sim que há sim diferença socioeconômicas em nossa igreja. Se o Senhor te deu condição para abençoar vidas, abençoe vidas. Se o Senhor te deu condição de cuidar, de abençoar, de fazer uma feira, de pagar uma conta para aquele que está desempregado, faça com alegria. Faça com alegria, porque isso é ser igreja também. Então, as provas de nossas vidas, irmãos, nem sempre são dificuldades. Às vezes as provas são bonanças também. As provas, às vezes, o Senhor te dá, sim, um bom salário, te dá uma boa condição financeira, e você saber administrar o dinheiro, você saber abençoar, saber que às vezes você tem que abrir mão. Isso também é prova do Senhor. Nós temos esse pensamento que provação é só coisa ruim. Não é só coisa ruim. O Senhor está tirando isso, o Senhor está tirando aquilo. Mas às vezes bonanças também são provas do Senhor. E que nós possamos então passar por essa provação e que nós possamos ser aprovados. E seja qual seja a sua condição financeira, que nós possamos reconhecer o quão rico nós somos. Que nós possamos reconhecer que o nosso maior tesouro é louvar ao Senhor. O nosso maior tesouro é poder ser chamado de filho de Deus. Esse é o nosso maior tesouro. Aí no verso 12, irmãos, nos diz que quando passamos pela aprovação com sabedoria, então nós somos felizes, porque podemos entender que as provas são para o nosso bem, pois durante o processo adquirimos paciência, perseverança, e ainda somos coroados. Irmãos, que maravilha são as provações de Deus, não é? Mas somente são maravilhosas quando temos a maturidade e a sabedoria para reconhecer que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: o fato de sermos provados nos capacita, não apenas para recebermos recompensa futura, mas também nos equipa para sermos usados agora. Para sermos usados agora. Então nós passamos por uma aprovação, somos aprovados, aprendemos alguma coisa e agora nós somos capacitados a servir ao Senhor com maturidade. E por isso, irmãos, precisamos passar por cada aprovação com sabedoria, para que as provações não se tornem em tentações. Quando eu sou imaturo, as provações de Deus podem se tornar tentações. Quando nós somos provados, é uma oportunidade de quê? De crescimento. Mas o diabo, ele olha para a provação, ele olha para você ali passando por uma dificuldade, ele olha você sendo provado por Deus, e ele vê uma oportunidade de nos tentar. Ele oferece um atalho para sair daquela provação. E muitas vezes nós ficamos o quê? Pensativos em aceitar aquela tentação. Por isso que é necessário ter sabedoria para viver o processo de crescimento. Jesus, quando ele estava jejuando lá no deserto, 40 dias sem comer, então o diabo vem com uma tentação. O diabo vem com um atalho para ele. Olha, Jesus, transforma essas pedras em pão.
Eu sei que você está com fome, eu sei que você está fraco. Se você comer, rapidamente isso passa. Então, transforme essas pedras em pão. O seu sofrimento, a sua dor vai acabar de uma forma rápida. Jesus, então a tentação, ela é uma coisa boa, feita por motivos errados. E eu me lembro, uma vez que eu estava no 3º ano, Thaís lembra do professor, nós tínhamos um professor que ele nunca sorria, ele era muito sério, e ele só dava um sorriso no último dia de aula, porque ele sabia que nunca mais ia ver os alunos, tá? Era no último dia do 3º ano, ele não sorria nunca, né? Thaís lembra, né? Não sorria nunca. Então, no 3º ano, se você fosse aprovado, você recebia um sorriso dele, porque você não ia voltar na escola. E eu me lembro que eu estava fazendo uma prova, era uma prova muito difícil. E eu orava ao Senhor, Senhor, me ajuda aqui, porque eu não consigo fazer. Aí, do céu, irmãos, do céu veio as respostas, um pedaço de papel, com todas as respostas, do pedaço do céu. Olha a tentação. Mas eu juro aos irmãos que eu não li. Se eu passei, eu não lembro na prova. Eu não tenho a noção se eu passei, se eu tirei alguma nota. Provavelmente não, porque se eu estava orando pelas respostas, é porque eu acho que não deu bom. Mas eu não vi. E é assim, irmãos, é assim que acontece. Você está ali, passar numa prova é uma coisa boa? É ótimo. Só que passar colando não é uma coisa boa, né? É a mesma coisa, relação sexual é uma coisa boa? Mas relação sexual fora do casamento não é uma coisa boa. Então, a tentação é uma coisa boa feita de forma errada. A tentação, ela tenta nos enganar e tenta enganar pessoas vulneráveis. Nós não podemos culpar Deus, irmãos, pelas tentações, porque Deus, Ele é amor, e Ele jamais faria qualquer coisa para nos derrubar. As provações são para o nosso crescimento, mas as tentações são para a nossa queda. E cair na tentação é totalmente culpa nossa, e por isso nós não podemos culpar ao Senhor. Tiago nos alerta, porque ele explica como é que o pecado é gerado. Tiago vai ensinar como nasce o pecado. A primeira coisa, e está aí no texto, a primeira coisa, vem o desejo. Você deseja algo, você sonha algo, você fica pensando em algo, e você quer aquilo muito, e aquilo não sai da sua cabeça, e você fica desejando, e desejando. Logo depois, você é atraído, somos atraídos, nós somos seduzidos pelo nosso próprio desejo, pela nossa própria vontade. Então, nós cometemos o ato, nós pecamos. E assim nasce o pecado, é dessa forma que o pecado é gerado, e Tiago faz questão de usar essa palavra. Então o pecado é gerado, é como se fosse o nascimento mesmo do pecado, vem do nosso desejo, do meu desejo. Eu sou seduzido pelo meu desejo, eu sou atraído pelo meu desejo, e agora então eu cometo o pecado. Tudo começa pelos nossos desejos. Quando nós andamos longe da vontade do nosso Deus, quando andamos longe da vontade do Pai, nós cometemos pecado. E com isso me faz pensar lá na história de Davi, que se Davi, ele soubesse que aquele pecado, a forma que ele foi atraído pelo seu próprio desejo, por ele ter cometido aquele pecado, seria a ruína da sua família, ele jamais teria sido atraído pelos seus próprios desejos. E jamais ele teria sido atraído pelos seus próprios desejos. Os nossos desejos, irmãos, eles devem estar sob controle. E eles não devem estar no controle das nossas vidas. Porque o pecado é a ruína. O pecado é a morte. O pecado é o que nos leva para longe do Pai.
O pecado, irmãos, é algo que destrói famílias, que destrói casas, que destrói casamentos. E o pecado é algo simples, né? Muitas vezes comer é algo maravilhoso, mas comer de forma descontrolada é gula, pecado, é o seu desejo de comer aquilo, já não aguenta mais, quer comer mais. Descansar é bênção para o corpo, mas descansar demais se torna preguiça, e preguiça é pecado, porque nós somos seduzidos pelos desejos. Eu vou ficar aqui morrendo, vou fazer nada, não vou trabalhar, não vou fazer nada. Quando o diabo ele tentou Eva no jardim, a primeira coisa que ele fez foi questionar o amor de Deus. Mas a bondade de Deus é justamente o escudo, é o que nos blinda das tentações de Satanás. Quando entendemos que Deus é bom, não precisamos dos atalhos de Satanás. E com sabedoria, nós vamos resistir, assim como Jesus fez. Jesus olhou para o diabo e falou: olha, nem só de pão viverá o homem. Com sabedoria. Quando somos tentados, e se agimos com sabedoria, irmãos, então o resultado é diferente. Ser tentado não é pecado. Pecado é cair na tentação. É necessário ter maturidade para entender que tudo que Deus dá é bom, inclusive as provações. Ele não nos dá, irmãos, tudo o que queremos. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que Ele não nos dá o que queremos. Graças a Deus que Ele não nos dá tudo o que pedimos. Porque nós não sabemos o que precisamos. Deus, Ele nos dá o que precisamos. Certamente, se Deus nos dasse tudo o que pedimos, provavelmente todos nós já teríamos morrido. Todos nós já teríamos sido consumidos. Então, tudo que Deus nos dá é bom. Tudo que Ele nos dá é bom. O sim, o não, o espere. As provações, tudo vem de Deus. Assim como as tentações, elas geram a morte, porque o salário do pecado é a morte. As provações nos geram vida. Tiago usa a mesma palavra também, quando ele vai dizer gerar. Pode ler na sua Bíblia aí. Que gera vida. O novo nascimento é obra de Deus. Somos gerados pela palavra de Deus. E nela que podemos ver o seu grande amor através de Cristo. Através da palavra podemos então compreender que não há necessidade de murmurações, de reclamações, pois o seu grande amor nos alcançou. Que possamos, irmãos, agir com mais sabedoria, para não sermos atraídos pelas tentações malignas, mas que o amor de Deus seja tudo aquilo que nos atrai, pois assim seremos gerados segundo a vontade de Deus. Irmãos, já estou indo para o final, preste atenção. Nessa noite, nós aprendemos que viver a vida cristã exige sabedoria. Não apenas conhecimento da palavra, mas uma sabedoria que transforma aquilo que sabemos em atitude de fé, amor, serviço, perdão, generosidade e obediência. Talvez alguns estejam atravessando algumas provações. Há lutas dentro de casa, dificuldades financeiras, enfermidades, incertezas, situações que parecem não ter fim. A palavra nos ensina que nesse momento devemos pedir sabedoria, e pedir sabedoria a Deus e com fé, não com o coração dividido, que hoje confia e amanhã se desespera, mas com a fé firmada na bondade, na fidelidade de Deus. As provações podem produzir perseverança, maturidade e vida. Porém, quando enfrentadas sem sabedoria, pode se transformar em ocasião para a tentação.
Satanás sempre oferece atalhos, caminhos que aparentemente são mais fáceis, mais prazerosos, soluções que nos afastam da vontade de Deus. Tiago nos lembra que a tentação começa em nossos próprios desejos. O desejo nos atrai, o pecado é concebido e quando consumado produz a morte. Por isso, antes de participarmos, irmãos, da ceia do Senhor, precisamos olhar sinceramente para o nosso coração. Que desejo tem governado a nossa vida? Que pecados nós temos alimentado secretamente? Em quais áreas nós temos duvidado da bondade de Deus? Será que nós temos vivido preocupados apenas conosco, enquanto nós ignoramos a necessidade do próximo? Temos conhecido a palavra, mas deixado de praticar. A ceia do Senhor, irmãos, nos lembra que o pecado realmente produz morte. Mas ela também nos lembra que Cristo tomou sobre si a morte que nós merecíamos. O pão, ele aponta para o corpo de Jesus entregue por nós. O cálice nos lembra do sangue de Jesus, que é poderoso para nos purificar de toda a injustiça, que é capaz de perdoar todos os nossos pecados. Na cruz, nós vemos que Deus não é o autor da tentação. Deus é bom. Todo dom perfeito vem dele. Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu próprio Filho para nos salvar. E quando Satanás tenta nos convencer de que Deus não nos ama, ou que nós precisamos buscar prazeres da carne, vivendo longe de Deus, é necessário levantarmos as nossas cabeças e olharmos para a cruz. A cruz é a maior demonstração de amor. Deus é bom e o seu amor não falha. Por isso, irmãos, nós precisamos sim examinar a nós mesmos. Precisamos nos examinar, confessar os nossos pecados ao Senhor, abandonar os atalhos da tentação. Precisamos pedir perdão, nos reconciliar. Nós precisamos também pedir perdão para os nossos irmãos, nos reconciliar com aquela pessoa que nós estamos chateada e entregar o governo de nossas vidas a Jesus Cristo. Peça sabedoria para enfrentar as provações e fé para descansar na vontade de Deus. E eu digo, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus verdadeiramente, compreenda que a ceia, ela anuncia que houve uma morte por você, para que você pudesse ter vida, e vida em abundância. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo. Não rejeite o amor que hoje está te chamando, está te atraindo para mais perto dele. Que ao comermos o pão e bebermos o cálice, irmãos, nós possamos declarar juntos que nós confiamos na bondade do Senhor e que nós rejeitamos os atalhos de Satanás, e pedindo então a Deus sabedoria para enfrentar as provações, força para resistir às tentações e maturidade para viver a palavra de Deus. Que possamos então fazer e celebrar a ceia do Senhor em memória de Cristo até que Ele venha.